Hello everybody, welcome to my class. Eu sou a Júlia Monteiro, esse é o English com Júlia Monteiro e é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz com essa oportunidade, então eu gostaria de agradecer à Rádio Flórida Brasil por esse momento de aprendizado, por essa oportunidade incrível que eles estão nos proporcionando. E gostaria muito de agradecer também a Mila, que para quem não conhece é uma escola de inglês, escola de idiomas, que eles têm cursos de inglês para alunos internacionais com visto F1. Eles têm unidade em Miami e na Flórida, em Orlando, aqui na Flórida. É uma escola muito bacana, com uma equipe pedagógica sensacional. Então, se você estiver procurando escola de inglês, entre em contato com eles. Então, eu gostaria muito de agradecê-los também por estarem proporcionando esse momento que a gente vai ter agora. Eu espero vocês toda terça-feira, 5 horas, horário de Miami, 6 horas do Brasil, para a gente ter uma aula, trabalhar bastante conteúdo, para eu poder dar bastante dicas de estudo para todos vocês. E hoje, o nosso primeiro momento juntos, eu escolhi um tema que eu acho super importante, apesar de parecer simples, é um conteúdo que muitos brasileiros ainda têm dificuldade por conta da interferência que a gente tem da nossa língua portuguesa. A gente acaba cometendo alguns erros em inglês e são sobre esses erros, alguns deles, que a gente vai falar hoje, tudo bem? Então vamos começar pelo primeiro erro. É quando a gente vai falar, vocês vão acompanhar aí na lousa, é quando a gente vai falar sobre a nossa idade. Então, parece uma coisa super básica e realmente é um dos primeiros conteúdos que a gente aprende quando a gente vai aprender a língua inglesa, mas é um erro que muita gente ainda comete e mesmo pessoas que já têm até um certo nível de inglês. E por que esse erro acontece? Porque a gente pensa na nossa língua portuguesa, a gente faz uma tradução e aí quando a gente vai passar isso para o inglês, a gente acaba falando na estrutura que a gente usaria em português e aí acaba dando totalmente errado. Então, como vocês estão vendo aí na lousinha, por exemplo, essa primeira frase que eu trouxe para vocês. I have 25 years old. Essa estrutura está totalmente certa em português, né? Porque a gente em português diz eu tenho 25 anos, mas quando eu vou traduzir, a minha cabeça pensa no verbo ter, e aí a gente pensa no have, e aí eu vou falar I have 25 years old. Mas está errado, não é assim que a gente usa em inglês, não é essa estrutura que a gente usa. O que a gente tem que usar em inglês é aquele famoso verb to be, que a gente aprendeu 1 milhão de vezes na escola, a gente cansou de ver em todos os anos, mas impressionante como a gente ainda assim consegue errar nas situações mais básicas. Então o verb to be, I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Então esse é o verbo que a gente tem que usar na hora de falar a nossa idade. Am, is, are. Então, vocês podem ver que está em vermelho aparecendo. I have 25 years old. Não está certo de falar dessa maneira em inglês quando você for falar sobre a sua idade. Você tem que dizer como está em verde. I am 25 years old. Mas é claro que a gente não é robô, a gente não vai falar I am 25 years old. É assim que a gente aprende, mas não é assim que a gente fala nem na nossa própria língua. Vamos pensar um pouquinho em português mesmo. Se te perguntassem quantos anos você tem, você no dia a dia não ia responder eu tenho 25 anos de idade. A gente acaba aprendendo assim, e aí quando a gente chega num país falante da língua inglesa, a gente se depara com uma dificuldade enorme até de entender quando falam com a gente, porque ninguém fala nessa velocidade, ninguém fala tão pausadamente. Aí a gente acha que é o inglês, né, as pessoas que falam inglês que falam muito rápido. Não, na verdade em português a gente também fala. Então é importante a gente aprender a estrutura correta, mas também aprender a forma natural que a gente tem que usar, que a gente tem que falar e que a gente vai ouvir no dia a dia. Então esse I am, ele vai ser usado na forma da contraction, né, a contracted form, que vai virar um am. Então, ao invés de falar I am, a gente diz am. E aí o número da sua idade, tem que saber os números em inglês, não tem jeito. E aí você acaba só falando o número. Então você vai dizer I'm 25, que é o exemplo que vocês estão vendo aí na lousa. I'm 25. É assim que vocês podem se comunicar e é assim que vocês vão ouvir no dia a dia. Vocês não vão ouvir a frase completa e falada de uma maneira tão pausada, tão devagar. Certo? E um outro exemplo ainda sobre idade é se a gente falar na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, se você quer saber a idade do seu irmão, né? A gente perguntaria, how old is your brother? How old is your brother?
E aí você vai dizer he is 17 years old. Mas em vez de falar he is 17 years old, o he is também tem que ser usado na forma abreviada, que é a contraction. Então a gente vai dizer his e só vamos falar o número. Então o he is 17 years old acaba virando he's 17. He's 17. Vocês percebem a diferença na comunicação? Isso, imagina que a gente está falando de um exemplo super básico que é para falar da idade, que é um dos conteúdos gramaticais mais básicos que a gente começa, né, a aprender lá nos primeiros níveis. Então imagina isso com conteúdos mais avançados. Se a gente não tiver adaptado, acostumado, né, a falar dessa maneira natural, desde esses conhecimentos básicos, imagine só como é difícil para entender alguma coisa mais avançada. Então, mais importante do que você só me ouvir aqui é você tentar praticar aí de casa também. Repete para você mesmo, faça anotações. Então, I'm 25, como aquele primeiro exemplo, e he's 17, certo? É muito importante a gente praticar da maneira natural. Então, esse foi o primeiro erro que é super comum. Eu tenho bastante experiência já, eu dou aula há mais de 18 anos e eu sempre escutei muitos alunos cometendo esse tipo de erro. Ainda escuto muita gente falando dessa forma, então é super importante a gente prestar atenção. Na teoria é fácil, eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo sabem já desse conhecimento, sabem da maneira certa na teoria, mas na hora da prática, na hora de usar, sem querer, acaba falando errado. Por quê? Porque está pensando em português ainda, e isso tem que mudar, a gente só consegue mudar isso se a gente praticar, certo? Vamos para o second common mistake. Então, para o segundo erro, que é super comum, que também tem a ver com o verb have, com esse verbo have, que é o verbo ter em inglês. Em português, quando a gente vai falar o que tem em algum lugar, a gente tem algumas opções em português. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, que é esse primeiro que vocês estão vendo, have a beautiful park in my city. Quantas pessoas falam dessa maneira? Então, o que elas estão querendo dizer? Tem um parque bonito na minha cidade. Aí a gente está pensando em português. Tem um parque bonito. Tem. Como é que eu falo isso? Falo have, né? Porque afinal de contas, ter, em inglês eu falo have. E aí na hora de traduzir eu acabo fazendo a bobeira de traduzir ao pé da letra e uso o verbo have nessa situação. Mas não é assim que a gente vai falar. A gente não pode usar o verbo have quando a gente está dando a ideia do sentido de haver. Em português eu tenho algumas opções que são as seguintes. Eu posso dizer, tem um parque bonito na minha cidade. Eu posso dizer, há um parque bonito na minha cidade. Há, que é o verbo haver, que é com H por sinal. E eu poderia também dizer, existe um parque na minha cidade, um parque bonito na minha cidade. Em inglês, a forma que eu tenho que usar, a estrutura que eu tenho que usar, nesse sentido de haver, é o there to be. Mais uma vez apareceu o verb to be, que a gente devia ter dado mais atenção em todos os anos que a gente aprendeu na escola. Então, there to be. E aí, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar se na minha frase eu estou falando no singular, no singular ou no plural. Então, um parque, ó, a park, tá no singular. Então, eu vou usar o is. There is a beautiful park in my city. There is a beautiful park in my city. Só que mais uma vez, eu tô falando bem pausadamente para vocês perceberem todas as palavras que eu tô pronunciando, mas não é assim que a gente vai se comunicar no dia a dia, não é assim que você vai ouvir as pessoas falando também. Então, qual seria a contracted form desse there is? Eu vou falar there, apostrophe s. Então, eu tô meio que abreviando, então vai ficar there's a beautiful park in my city. There's a beautiful park in my city, certo? Essa é a maneira correta de dizer. E aí, o próximo exemplo que vocês vão ver aí na lousa é um exemplo que está no plural. Pode passar para frente, Diego, por favor. É um exemplo que está no plural. Então, é a mesma estrutura. A gente está falando ainda nesse sentido de existir, mas agora no plural. Então, a frase que vocês têm que estar em vermelho é a maneira errada de dizer, que a gente acaba errando por interferência do português. Então, como que está essa frase? Have many people in the meeting. Have many people in the meeting. Mas eu não uso have. Many people está no plural. Então, eu tenho que usar o there, are, porque é plural. Então, there are many people in the meeting.
E aí, no dia a dia, uma forma mais natural, a contraction vai acabar ficando there are many people in the meeting. There are many people in the meeting. Certo? Vocês entenderam? Tem que colocar em prática. E para isso, tem que exercitar, tem que tentar fazer aí de casa também. Senão, não adianta. A gente não consegue se apropriar de um conhecimento novo se a gente não praticar pelo menos um pouco. Pega alguém que está aí do seu lado ou depois dessa live vai ensinar tudo que vocês estão aprendendo, que ensinar alguém alguma coisa é a melhor forma da gente aprender. É aí que a gente acaba fixando mais algum conhecimento novo, ok? E agora a gente vai para o terceiro common mistake, certo? Common mistake, então, erro comum. O terceiro common mistake é um erro super comum também. Mais uma vez, interferência da nossa língua portuguesa. Em português, a gente tem o sujeito oculto, né? Então, tem algumas frases que a gente não tem sujeito. E aí, em inglês, a gente não tem isso. Um exemplo para vocês. A gente vira e fala assim, tá calor, né? Tá, que é o nosso está, tá calor. E aí, quando eu quero falar isso em inglês, eu vou pensar, está? Bom, como é que eu falo está? É o verb to be, é o is. Então, calor, hot, is hot. Eu acabo dizendo is hot, mas está errado. A gente ocultou o sujeito e o sujeito em inglês ele não pode ser oculto. E gente, pode acreditar em uma coisa, isso dá na cara que a pessoa não sabe inglês direito, dá na cara que a gente não domina o idioma, porque realmente é uma estrutura muito básica para eles, então vamos prestar atenção para não errar mais. Então, qual seria o sujeito que eu tenho que usar aí? É o it. It, que também é um problema na pronúncia. Tem muitas pessoas que pronunciam eat, E-A-T, né? Só que eat, pode voltar, não estava naquela ainda, mas não tem problema. Então, é o eat. Eat é comer, que a gente diz E-A-T. O pronome e o sujeito, que a gente escreve it, a gente fala it. It. Certo? É importante a gente saber a diferença entre eles e pronunciar corretamente para a gente não causar nenhuma confusão aí na interpretação. Então, o exemplo que a gente tem, esse primeiro exemplo que a gente tem na lousa, Diego, pode ir para o próximo, por favor. Isso. Então, a gente tem I like. Então, por exemplo, alguém vira para você e fala, você gosta de coffee? Do you like coffee? Do you like coffee? E aí você quer dizer, eu gosto. Você pode usar o auxiliar, a gente até vai falar um pouquinho sobre ele no último common mistake de hoje, então você poderia simplesmente responder essa pergunta dizendo I do. Mas se você quiser usar o verbo que você tem na pergunta, então vamos voltar para a pergunta. Do you like coffee? Se você quiser dizer usando o verbo, você tem que usar o it no final. Você não pode simplesmente dizer I like. E parar por aí. Então, como vocês estão vendo aí na primeira frase que está aparecendo em vermelho, tá errada. Não pode falar I like. Você tem que falar I like it. I like it. Se eu falar bem pausadamente, olha só a pronúncia do it no final. I like it. Mas a gente fala como se fosse uma coisa só. Então, I like it. I like it. Essa é a maneira correta de dizer. Então, não pode comer, não pode tirar esse it nas frases, tudo bem? E aí o próximo exemplo que vocês vão ver aí na lousa é também com a mesma, pode passar, é o mesmo tipo de erro, mas agora pensando no it, no início da frase, que foi o exemplo que eu dei quando a gente começou. Então, it's very hot today. It's very hot today. Tá errado. Ele não pode ser oculto no começo da frase, como a gente pode fazer em português. Então, mais uma vez, só para lembrar ou para falar para quem está chegando agora, para quem perdeu o início da live, esses erros, eles são comuns nos brasileiros. Por quê? Porque a gente tem uma interferência da nossa língua, né? A nossa língua portuguesa, e aí a gente tá pensando na nossa língua na hora que a gente vai falar o inglês, principalmente para as pessoas que estão ainda aprendendo, estão começando a aprender o idioma, e aí a gente não tem jeito, a gente acaba fazendo uma tradução na nossa cabeça, e aí as estruturas, elas são diferentes, tá? Então,
Is very hot today não pode ser usado em inglês dessa maneira porque eu não posso ocultar o it. Como que eu tenho que falar então? Olha a frase em verde que está aparecendo. Eu tenho que colocar o it no começo da frase. Mas eu não vou falar It is very hot today. It is very hot today. Eu vou falar de uma maneira natural. Então, como que vai ser a contraction do it is? Ele vai virar it's. It's, certo? Ou it is. Também não tem problema. Então, it's very hot today. It's very hot today. Certo? Então, não pode omitir o it nem no final e nem no começo. Mais uma vez, a gente precisa praticar para poder se apropriar desse conhecimento novo, porque senão a gente não consegue. A gente vai saber só na teoria e na hora de colocar em prática vai dar errado. Vamos para o nosso fourth common mistake. Fourth common mistake. Então, é o quarto erro que é muito comum. Esse erro, ele é comum, mas ele é muito fácil da gente entender, porque ele não está ligado à estrutura gramatical. Ele é só um problema de vocabulário. Olha só a situação. A gente está numa sala de aula, e aí o Joãozinho levanta a mão e fala, Teacher, I have a doubt. Né? Ele fala, professor, eu tenho uma dúvida. Que é super comum, né, em português. A gente escuta isso em todas as salas de aula, é normal a gente usar essa palavra quando a gente não sabe de alguma coisa, quando a gente não sabe, está precisando de alguma ajuda do professor. Então a gente fala, eu tenho uma dúvida. Poxa, dúvida, como é que eu falo dúvida em inglês? Doubt. Que inclusive é um problema na hora de pronunciar, né? Porque essa palavra a gente não vai pronunciar a letra B. Pode passar para a próxima, por favor, Diego. Então, a gente tem doubt, a gente tem um B ali que a gente não vai pronunciar. Então, a gente fala doubt, certo? Então, a gente pensa, bom, dúvida, doubt. É só falar I have a doubt. Agora, o have, inclusive, foi aplicado da maneira correta. E ele está correto mesmo. Qual é o problema aqui? Bom, o primeiro problema é que a gente não chama o professor de teacher, como a gente faz em português, né? Em português a gente fala professor, professor. Aqui não, a gente vai falar Mr., Miss. Então, como no exemplo que vocês estão vendo aí em verde, Mr. Smith, I have a doubt. Tá errado, certo? Tá errado porque eu tô usando a palavra doubt. Qual é a palavra que eu vou usar então quando eu tenho uma dúvida no sentido de uma pergunta? Eu quero entender o conteúdo, eu quero ter certeza se o que eu tô fazendo é certo, eu quero confirmar alguma informação. Eu simplesmente vou usar a palavra question. Então você vai dizer, Mr. Smith, I have a question. Can you help me? I have a question. Question. Então não confundam mais essas duas palavras. Doubt é dúvida, mas não de pergunta para você simplesmente confirmar alguma coisa ou alguma informação que você quer saber. Doubt é no sentido mais profundo, como por exemplo, uma moça que vai casar na semana que vem e ela está tendo dúvidas sobre o sentimento dela. Então, Cindy is getting married next week. Ela vai casar na next week, na semana que vem. But she's having doubts about her feelings. Mas ela está tendo dúvidas sobre o sentimento dela. Ela não sabe, de repente, se ela ama, se ela não ama. Então, doubt, ele tem um sentido mais profundo. Não é a mesma coisa que question, ok? Então, não é a mesma coisa que dúvida para nós em português. Fiquem atentos, prestem atenção, porque senão fica até engraçado, né? Se você levanta a mão na sua sala de aula para falar que você tem uma doubt, pode ser que o seu professor sente com você e tente resolver esse dilema na sua vida, tente entender qual é a situação, o que está te deixando tão apreensivo. Então vai mudar completamente a intenção, né, e o que você está querendo dizer para ele, ok? Então esse erro é um erro que não é ligado à estrutura, ele está ligado ao vocabulário, ele é bem mais simples, ok? O nosso próximo erro, que é o fifth common mistake. Fifth, ordinal number, a gente não fala five, mais uma aí, mais um bônus para vocês. A gente não fala five, né? A gente fala five quando o número é cardinal. Quando ele é ordinal, a gente fala fifth. Então, the fifth common mistake. Diego, pode passar para a próxima, por favor.
Esse common mistake, ele é um pouco mais delicado. Por quê? Porque ele também é o mesmo tema que a gente está trabalhando. São erros que acontecem por conta dessa interferência da língua portuguesa, né? Na hora que a gente vai falar inglês, a gente pensa em português e por isso que a gente acaba fazendo esses erros. Mas esse erro em inglês, ele é um erro dentro da linguagem formal, muito provavelmente em filme, em música ou até mesmo no dia a dia, dependendo da situação, do ambiente que você tiver, você provavelmente vai ouvir e tudo bem, as pessoas vão se entender, né, e não vai ser um problema, mas a gente, quando está aprendendo um idioma, a gente tem que aprender da maneira correta, até para a gente saber qual tipo de situação que é aceitável ou não usar uma maneira não tão correta assim. Esse erro é o erro da dupla negação. O que é a dupla negação? É quando eu tenho duas palavrinhas negativas na frase. Então, penso assim, eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada para fazer. Mesmo se a gente pensar em português, vamos analisar um pouquinho essa frase. Eu não tenho nada para fazer. Se você não tem nada, então significa que você tem alguma coisa, significa que você tem tudo. Então, se a gente parar para pensar, acho que em português é que não faz muito sentido, né? Mas enfim, em português está correto, não tem problema nenhum com essa estrutura. Mas em inglês, eu não vou poder usar essas duas palavras da negativa, não na linguagem formal, não na linguagem correta. Então, I don't have nothing to do, como está aí em vermelho aparecendo na primeira frase. Eu estou usando duas palavras negativas. I don't have nothing. Então, don't e nothing são duas palavras negativas, por isso o nome, dupla negação. Eu não vou falar dessa maneira em inglês, certo? O que eu vou fazer então? Qual é a maneira correta de dizer? Eu tenho duas possibilidades. A primeira delas é I have, então você agora está afirmando I have nothing to do. É como se você estivesse dizendo, eu tenho nada para fazer. O que faz muito sentido, né? Mesmo em português faria sentido total. É que a gente não usa dessa forma, não está habituado assim. Mas em inglês está completamente correto. Então, I have nothing to do. I have nothing to do, certo? Ou a gente pode usar, como vocês estão vendo na terceira frase, a segunda em verde que está aparecendo, I don't have anything to do. A gente tem que usar o any com frases negativas. E aí não é só para thing, quando você estiver falando de lugar. Então fala anywhere, por exemplo. Anyone, quando a gente estiver falando de pessoas. Vou dar mais alguns exemplos depois. Mas olha só essa frase então, como é que pode ficar? I don't have anything to do. I don't have anything to do. Certo? Então don't é uma palavra negativa. E o anything não é mais uma negativa como estava na primeira frase com o nothing, ok? É super importante prestar atenção nisso. Então, um outro exemplo agora mudando e não falando sobre uma coisa, mas falando sobre um lugar. Você diz, eu não gosto de lugar nenhum. Vamos supor uma frase dessa em português, eu não gosto de lugar nenhum. Né? Como que você falaria isso em inglês? Eu não gosto de lugar nenhum. Se você disser I don't like nowhere, você está usando uma dupla negação. Então, don't e nowhere. As duas palavras são negativas, não vai dar muito certo. Então, vamos lá. Se você tirar esse don't do começo, você vai falar I like nowhere. I like nowhere. Ok? Ou I don't like anywhere. Ok? É um exemplo meio doido, mas é só para exemplificar. Com outras coisas a gente não precisa só falar de coisas, a gente pode falar de lugares, a gente pode falar de pessoas, mas tem que seguir esse mesmo raciocínio. Eu não posso ter as duas palavras negativas, ok? Que senão não dá certo, a gente acaba falando realmente errado. Ok? Tá claro? Vamos então para mais um common mistake, para o sixth common mistake, que é... Vamos ver aqui. Em português, esse erro ele é super complicado também. Em português, a gente quando vai fazer uma pergunta, a gente simplesmente pensa na nossa entonação, né? A gente muda a entonação na nossa frase. Então a gente diz assim, você tá bem?
né? Eu tô com uma entonação de pergunta. Mas se essa frase fosse uma afirmativa, eu não ia mudar nada na estrutura dela. Só a minha entonação que ia mudar. Então eu falaria assim, você tá bem, certo? Então prestem atenção na diferença. Você tá bem. Você tá bem? Então é só entonação. E aí o que a gente acha? A gente acha que em inglês é a mesma coisa, que basta mudar a entonação para a gente fazer uma pergunta. Mas não é assim. Em inglês eu tenho que usar os verbos auxiliares. Quando eu tenho o verb to be na frase, por exemplo, o próprio verb to be pode fazer essa pergunta. Diego, pode ir para a próxima, por favor. Pode até passar mais uma, esse daí eu já acabei dando o exemplo. Ótimo, obrigada. Então, a gente, quando tem o verb to be, a gente diz assim, por exemplo, she's Brazilian, she is Brazilian. Então, ela é brasileira. É uma frase afirmativa, she is. Para eu fazer a pergunta em inglês, eu tenho que jogar esse is lá no começo da frase. Eu tenho que colocar na frente do pronome she. Então, vai ficar, is she Brazilian? Is she Brazilian? Eu não posso simplesmente falar assim, she's Brazilian. She's Brazilian. Eu não estou fazendo uma pergunta dessa maneira, eu estou mudando minha entonação, mas eu mantive a estrutura na frase afirmativa, na forma afirmativa, e isso não funciona. Então eu tenho que inverter, eu tenho que colocar o is na frente do pronome para poder fazer uma pergunta. Então, is she Brazilian? Certo? Se eu estiver falando sobre mim, usando ainda o verb to be, eu digo, I am a teacher. I'm a teacher. Mas se for uma pergunta, eu vou dizer, am I? Ó, eu vou inverter. Am I a teacher? Am I Brazilian? Am I a woman? São perguntas. O problema é quando eu tenho uma frase, por exemplo, no presente simples, e quando eu não tenho o verb to be. Quando eu digo assim, you live in Florida. You live in Florida. É uma frase afirmativa. You live in Florida. Como que eu vou fazer essa pergunta agora? Porque eu não tenho o verb to be para jogar na frente do you. Então, o que eu faço? Eu tenho os verbos auxiliares, que o próprio nome já diz. Auxiliar é para ajudar, para auxiliar. Então, em inglês, eu tenho verbos auxiliares para cada tempo verbal. O verbo auxiliar do presente é o do, que tem a forma também do does, quando a gente está falando da terceira pessoa do singular, quando é he, she, it. Então, esse do, ele vai me ajudar a fazer as perguntas e as negativas, que a gente acabou de ver exemplos, inclusive com a dupla negação. Então, you live in Florida é uma afirmativa. Para eu fazer a pergunta, eu vou usar o do e vou colocar na frente do pronome, como eu faria com o verb to be. Então, vai ficar, do you live in Florida? Do you live in Florida? Certo? Não posso esquecer disso. Então, eu tenho que usar o verbo auxiliar. No exemplo que eu trouxe para vocês que está na lousa, eu tenho you have a brother. You have a brother? Não posso perguntar dessa maneira. Como que eu tenho que perguntar? Eu tenho que usar o do na frente do you. Então, do you have a brother? Do you have a brother? Certo? E muito importante também, que é um erro muito comum, que tem a ver com isso, é assim, quando eu vou responder, então se te perguntam, do you have a brother? Do you have a brother? E você tem muitas pessoas, muitos alunos que acabam falando assim, ó, I have, yes I have, yes I have. Usam o verbo da frase, o verbo de ação da frase, que no caso é o have. Do you have a brother? Yes, I have. A gente não usa dessa maneira em inglês, a gente acaba simplesmente usando o verbo auxiliar, que é o do, na hora de dar essa short answer, que a gente chama de resposta curta. Então, como que ficaria? Do you have a brother? A gente vai dizer, yes, I do. Yes, I do. A gente repete o verbo auxiliar. E se eu não tenho, irmã, eu quero dizer que eu não tenho, você diz o verbo auxiliar, que é o do, na forma negativa. Como que é o do na forma negativa? É o do not. Do not. E aí, como é a contraction dele? Como que é a forma abreviada dele? É o don't. Então, se pergunta, do you have a brother? E você diz, não, eu não tenho. Você fala, no, I don't. No, I don't. Você simplesmente dá essa resposta curtinha, que você vai soar muito mais natural,
vai ficar muito mais fácil, né, a compreensão do outro, e não vai parecer que você não domina o idioma, ou que você não fala muito bem, ou que não entende muito bem. Então, faça uso correto dos verbos auxiliares, porque é super, super importante, ok? Eu tenho mais um exemplo pensando nesse raciocínio dos verbos auxiliares, mas agora mudando um pouquinho do tempo verbal. Vamos para a próxima, então, ver a próxima frase? Que aí eu trouxe um exemplo para vocês, mas agora pensando lá no passado, certo? Então, olha só. You liked the movie. You liked the movie? Quero perguntar se você gostou do filme. Será que eu vou perguntar dessa forma? You liked the movie? Então, eu coloquei o verbo no passado, like, no passado é liked. Vamos prestar atenção nessa pronúncia. A gente fala liked, liked. Nesse caso desse verbo, esse ed, ele vai soar, ele vai ter som de T, então vai ficar liked. You liked the movie? Mas como que eu vou fazer a pergunta? Eu tenho que usar o verbo auxiliar. Eu preciso chamar de novo esse verbo auxiliar para ele poder me ajudar. E aí, qual que é o verbo auxiliar agora do passado simples? É o simple past que a gente está falando. A gente não está mais com a frase no presente. O do e o does, que eu acabei de comentar com vocês, é o verbo auxiliar do presente. O verbo auxiliar do passado é o did, que na forma negativa fica didn't. Então, na hora de fazer a pergunta, eu vou colocar o did lá na frente do pronome. Então, ao invés de falar you liked the movie, eu vou falar did you like the movie? Did you like the movie? Certo? Então, eu coloquei o did lá na frente. E aí, o que aconteceu? Reparem bem nessa segunda frase que está em verde. Qual é a diferença? São duas diferenças que vocês têm que observar da primeira frase para a segunda. A primeira frase, então, está errada, eu não estou usando o verbo auxiliar. Na segunda frase eu coloquei o verbo auxiliar, então agora tem o did. Só que tem mais um exemplo, mais um detalhe ali que mudou da primeira para a segunda. Vocês conseguem observar o que é? O verbo like, lá naquele primeiro exemplo, ele estava na forma do passado, liked. Agora, na maneira correta de dizer, eu estou usando did, certo? E aí o verbo, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a forma do presente, ele vai perder esse d. Por quê? Porque o did, lá do começo da frase, que está me ajudando a fazer a pergunta, já está mostrando que essa frase está no passado. Então eu vou dizer, did you like the movie? Did you like the movie? Did you like the movie? Certo? E aí, para responder essa pergunta, eu tenho duas opções. Eu vou dizer que sim ou que não. Então, são as short answers. Eu posso dizer yes, I liked. Não. Mais uma vez, é igual eu falei com o exemplo do presente. Eu não costumo responder essa short answer usando o verbo de ação, que no caso é o like. Eu vou usar o verbo auxiliar, que no caso é o did, porque a gente está falando do passado. Então, se eu disser que sim, eu vou falar yes, I did. Yes, I did. Se eu disser que não, eu vou falar no, I didn't. No, I didn't. É claro que essa é uma short answer. Nada impede de você falar de uma maneira mais completa, de fazer algum comentário. Então, você poderia dizer I didn't like the movie so much. I didn't like the movie so much. No, I didn't like the movie at all. Então, você está dizendo, não gostei nem um pouquinho do filme. Não tem problema, mas se você for dar uma short answer, uma resposta curta, você só responde yes or no, coloca ali o próprio auxiliar e não o verbo de ação. Ok? Ficou claro? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse tipo de conteúdo, são 6 erros diferentes que eu trouxe hoje, que são erros comuns, mas se ainda assim vocês não entenderam, vocês fiquem à vontade, podem me mandar mensagem, eu vou deixar meu Instagram aqui no final, vocês podem entrar em contato comigo por lá, podem comentar no próprio perfil da rádio também, e aí eu vejo direitinho, respondo essas dúvidas na próxima aula. Vocês fiquem à vontade também para dar sugestão de conteúdo, coisas que vocês gostariam de aprender, temas para a gente trabalhar aqui. Eu vou ficar super feliz e vou levar em consideração todas as sugestões. Foi muito bacana, eu gostaria de agradecer mais uma vez a rádio pela oportunidade e mais uma vez a Mila. Aí tá aparecendo para vocês, sigam a Mila, certo? No Instagram.
Mila Miami, USA e Mila Orlando, USA, certo? Eles têm essas duas unidades na Flórida. Ou então, vocês podem ver o site www.milausa.com. Então, www.milausa.com. Só entrar em contato com eles. E muito obrigada. Eu espero que tenha ficado claro. Para quem quiser me seguir no Instagram, o meu perfil é Inglês com Júlia Monteiro. Vai ser um prazer ter você lá também. É um perfil novo, ele tá fresquinho, eu criei na semana passada, então não perca a oportunidade de ver um monte de conteúdo, assim, começando agora, vocês não vão perder nada, tem um monte de dica, muita interação comigo, eu tô fazendo vários quizzes, é só me seguir. Diego, pode passar para a próxima, por favor? Então... tá aí, Inglês com Júlia Monteiro, esse é o meu perfil, certo? Thank you so much. E eu espero ver vocês na terça-feira que vem, ok? Bye!